Gastão Madeira foi contemporâneo de Alberto Santos Dumont. Aliás, em 1890, idealizou a dirigibilidade dos balões. Tanto é que ele construiu um balão com asas e que seria dotado de dirigibilidade. O conceito de dirigibilidade dos balões foi mais tarde, 11 anos depois, usado por Santos Dumont, quando ele, com seu balão número 6, ele conseguiu contornar a Torre Eiffel e ganhar um prêmio por ter feito essa façanha. Tá certo? E essa é uma das criações dele foi esse dirigível, esse aerócito, em que ele pretendia combinar o mais leve que o ar com o mais pesado que o ar. Tá certo? Então, de tal forma que ele conseguisse ascensão e pouso mediante a valorização maior de uma dessas características, em detrimento de outro. Quer dizer, quando ele aumentava o peso, jogando fora, melhor dizendo, admitindo o gás mais leve que o ar, né? Ele subia. Ele jogava fora esse gás e ele descia. Essa que era a ideia. Esse é um trabalho que tem que ser destacado, porque a criatividade é a mãe da invenção, né? Tá certo? Então, e a invenção, ela existe quando existe necessidade dela. Em 1914, ele conseguiu, finalmente, falando, lógico, com o governo brasileiro da época, tal, ele conseguiu uma bolsa de estudo para a França, para poder justamente concretizar, né? Ver lá uma empresa que pudesse... Na Europa sempre isso estava mais avançado do que aqui no Brasil e tal. E então ele foi para lá e até conseguiu, né, como a gente lê no livro depois, as patentes, né, a patente francesa, depois americana, até alemã. Mas o que acontece? Quando eles chegaram, meu pai contava isso com muita riqueza de detalhe, quando ele embarcou no navio. E aí, quando eles chegaram na França, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então ele não teve como concretizar muita coisa, porque ele viveu literalmente um momento da história, né? Um momento super conturbado, né? Mas assim, o que eu acho bacana, né, nessa história toda é que ele não desistiu. Mesmo depois de volta no Brasil, ele continuou com os estudos dele e tal, tanto que continuou que depois foi até reconhecido, né, pelo Instituto Histórico e Geográfico, que o considera pioneiro da aviação. Além disso, uma coisa muito bacana é que teve o voo daquele hidroavião, o Jaú, né, e também ele tá lá com o nome dele entre Bartolomeu de Gusmão e o próprio Santos Dumont. Em 1927, quando se realizou pela primeira vez a travessia do Oceano Atlântico com um avião por uma tripulação genuinamente brasileira, um avião denominado Jaú, os aviadores foram homenageados e se construiu na época um mimo, uma placa em ouro, onde foram colocados os principais nomes da aviação brasileira. Padre Bartolomeu de Gusmão, Alberto Santos Dumont, entre outros, além dos pilotos, dos tripulantes do Jaú, colocaram o nome de Gastão Madeira como pioneiro da aviação. E a placa foi outro reconhecimento, porque meu avô sempre tinha muito orgulho de dizer: o senhor é de São Paulo? Meu pai contava. Ele falava: não, eu sou um caiçara de Ubatuba. Ele sempre respondia assim para as pessoas. Eu não estou falando isso para puxar saco de Ubatuba, não, mas estou falando porque era uma coisa que meu pai contava. Ele falava: não, eu não sou de São Paulo, eu sou um caiçara que deu certo, eu sou de Ubatuba. Ele recebeu essa homenagem de Ubatuba de uma placa com o perfil do rosto dele, uma placa de bronze, e ele foi no 3º centenário de Ubatuba. Eu tenho até aqui em casa, a gente tem o livro que deram para ele do centenário de Ubatuba daquele ano. E ele foi, né, naquela época, não sei, acho que não tinha nem estrada, ele foi de navio.
Ele pegou um navio no Porto de Santos e de Santos foi para Ubatuba. E meu pai falava da emoção dele, né? Porque, como eu disse antes, ele fazia questão de um dia de dizer que ele era ubatubense, que ele era um caiçara, que deu certo, e que ele estava super emocionado de voltar para a terra dele, para as raízes dele. Ele falava, né? Eu saí daqui criança e voltar aqui para mim é assim um sentimento de maior emoção para ele. Ninja é o Núcleo Infanto-Juvenil de Aviação, basicamente é a reunião de um grupo de voluntários que leva um pouco da cultura aeronáutica para crianças e jovens. Então, basicamente, para que o núcleo funcione, nós dependemos da colaboração de voluntários, né? E voluntários que conheçam sobre aviação. E eles trazem essa contribuição em encontros mensais para alunos da rede pública e particular. São atividades gratuitas, tá? Atividades com aeromodelismo, simulação de voo no computador. Nós temos também a possibilidade de fazer viagens, passeios com esses alunos para instituições aeronáuticas. São uma série de jogos também, recreações, que remontem a cultura aeronáutica.